Olá a todos, meu nome é Tiago de Almeida e sou um psicólogo que se especializou no tratamento das dificuldades dos relacionamentos amorosos, tais como inibição, timidez, baixa autoestima, problemas sexuais entre os parceiros, ciúme, infidelidade, separações e reconquistas amorosas. Para saber mais informações sobre mim e sobre o meu trabalho, por favor acessem www.tiagodealmeida.com.br, como está aqui, ó. Eu estou mostrando na setinha aqui. Hoje eu vim falar para vocês de um tema muito legal, que é sobre o poliamor, o momento em que o amor se multiplica. Vamos ver o que é isso. Por acaso, você já considerou possível nos apaixonarmos por várias pessoas e termos vários relacionamentos ao mesmo tempo? Para você, soaria ético não ter apenas um único parceiro? Será que em nosso íntimo nunca tivemos pelo menos a curiosidade de termos experiências amorosas simultâneas? Não se prendendo a um único e exclusivo parceiro amoroso? Será que o ser amor, será que o ser humano foi feito para ser realmente monogâmico? Às vezes, esses pensamentos, pessoal, podem gerar um certo sentimento de culpa, nos fazendo com que nos sintamos traidores. Mas o poliamor tem como preceitos não a promiscuidade, mas sim a liberdade de amar e vivenciar os sentimentos amorosos e afetivos sexuais de uma forma livre. Bem, vamos lá. Antes da gente passar para a prosa, eu trouxe um verso muito legal aqui do Carlos Drummond de Andrade, do poema Quadrilha, todo mundo conhece. Quem não conhece vai ser apresentado a ele agora, mostrando um pouquinho sobre essa dinâmica poliamorosa. Vamos lá, pessoal. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado nessa história. A partir de então, vamos lá fazer alguns questionamentos iniciais para que possamos entender essa realidade afetiva chamada de poliamor. Então, o que seria esse poliamor e quais são os preceitos de um poliamorista e quem são esses poliamoristas? Será possível o ser humano amar romanticamente mais que uma pessoa? Será que estamos sendo socialmente programados para essa questão da monogamia? Será a exclusividade amorosa realmente a maior característica para a manutenção dos vínculos amorosos? Posto isso, vamos lá. O que é o poliamor? Etimologicamente falando, a palavra poliamor viria do poli, que significaria vários, né? E o amor, que é como a gente conhece, esse sentimento que difere da paixão e indica uma vinculação, um compromisso. Então, daria o sentido de múltiplas relações, muitos amores vividos simultaneamente. A questão, pessoal, é que hoje em dia até os poliamoristas preferem se chamar de multiamoristas do que de poliamoristas. Tá? Bem, vamos lá. Segundo alguns autores, o poliamor então seria esse modo alternativo de relação onde as pessoas têm o direito de ter mais do que um relacionamento amoroso, ao mesmo tempo existindo consentimento de tal fato entre ambas as partes. Olha que interessante essa definição que está trazendo à tona para a gente essa nova possibilidade do amor e do relacionamento amoroso. Então, o que é o poliamor? Inserido entre uma das muitas formas de amor. É claro que, à primeira vista, pode nos soar como talvez uma promiscuidade, uma libertinagem. Mas essa modalidade de relacionamento abre campo para que homens e mulheres passem a vivenciar uma maior liberdade em relação à monogamia, tão pregada em nossa cultura, e ainda mais uma monogamia heteronormativa, ou seja, onde o correto, que as pessoas acreditam como normal e não desviante, seria um relacionamento heterossexual adulto entre um homem e uma mulher, portanto, somente.
Então, outros autores vão dizer que essa prática do poliamor seria uma recusa à monogamia, tal como um princípio fundamental e a necessidade que possibilita que os adeptos de vários amores de uma forma profunda e duradoura venham se encontrar. Bem, dentro do universo amoroso e do poliamor, o que a gente pode perceber? Existem várias práticas onde o casamento em grupo e o relacionamento em grupo é não somente normal, mas é apenas uma das múltiplas facetas do poliamor, onde as pessoas se relacionam com seus membros. Vamos lá então, pessoal. Você então pode, nesse momento, pensar o que é essa questão dos relacionamentos amorosos simultâneos pode trazer como prós e contras. Questão que a gente vai ver daqui a pouquinho melhor. Mas um pensamento soa bastante pertinente. Será que as pessoas poliamoristas estariam arranjando uma desculpa para estar agindo de má fé e, por exemplo, passar a perna nos seus parceiros ou nas suas parceiras? Ou seja, já que a exclusividade amorosa da parceria com o poliamorista está bastante solta, esse laço não é tão forte assim, será que esse amor entre esses parceiros estaria sendo respeitado? Bom, se engana quem pensa que é uma forma de desrespeito ao parceiro o poliamor, já que, como nós próprios definimos anteriormente, o poliamor compreende a anuência, ou seja, a adesão, a concordância entre ambas as partes. Ou seja, essa forma consentida e esse diálogo aberto é uma das chaves do processo poliamorista. Bem, os praticantes do poliamor têm algumas formas de manifestar esse sentimento amoroso. E tem alguns discursos que são pregados por eles, como a liberdade de amar é possível por vários parceiros, como se é possível ter amor por diversas pessoas, como, por exemplo, temos um amor diferente pelo nosso pai, pela nossa mãe, por amigos que nos são bastante especiais. Então, por que não seria possível amar vários parceiros ao mesmo tempo? Então, a monogamia para essas pessoas seria uma prisão, o qual a sociedade quer, de uma forma ou de outra, passar ou impor para essas pessoas, e elas teriam que se libertar através dessa prática chamada poliamor. Então, eles consideram a sua prática, essa adesão ao chamado poliamor, como uma forma mais evoluída do relacionamento amoroso, ou seja, que eles intitulam de poliamor. Bom, alguns autores, vamos checar algumas possibilidades poliamoristas para que nós possamos entender mais essa realidade. Bom, alguns autores eles colocam que existem alguns denominadores comuns e algumas especificidades os quais vão se enveredar os poliamoristas. Então, primeiramente, vamos lá ver. Lá na possibilidade poliamorista primária plus, né? Então é quando um casal que esteja dentro de uma relação estável decide procurar individualmente formas de relacionamento adicional. Então pode existir um grande investimento nessas novas relações ou apenas virarem amantes ocasionais. Temos também o regime da tríade poliamorista. Por exemplo, quando 3 pessoas passam a ter uma relação bastante séria, onde o compromisso entre todos é igual. E é comum também que casais já consolidados aceitem a entrada de um novo membro no relacionamento, caracterizando essa tríade. Ou seja, quando o relacionamento está amadurecido, eles sabem o que eles querem, o que eles não querem no relacionamento, o próprio casal recruta um novo parceiro amoroso, um parceiro ou uma parceira amorosa. Bom, vamos lá. A forma individual com vários primários. O que seria isso? Quando a pessoa não mantém nenhum relacionamento sério, passa a se relacionar fortemente com ambos os parceiros já estabelecidos. Olha que interessante, é uma pessoa que está sendo convidada a conhecer essa prática poliamorista. Um casamento de grupo ou polifamília. Olha que interessante. Quando é formado um sistema estável de relação unida, nesse contexto pode acontecer
de eles serem exclusivos sexualmente dentro do grupo. Se houver parceiros fora do grupo, é preciso que haja o consentimento entre os envolvidos e de como essas relações se darão entre eles. Por exemplo, algumas famílias do Nordeste, geralmente o homem, ele consegue estar em uma família, em outra família e levar essas famílias simultaneamente. E é interessante a gente observar como são divididas a questão do tempo, mesmo da companhia dessa pessoa. Bom, a gente também tem um sistema de redes íntimas dentro da questão poliamorista. Então, se daria entre amigos eróticos que podem ter relações com os mais variados graus de intimidade. É o que a gente talvez conheça hoje com o apelidinho de amizade entre amigos, ou, vindo do inglês, amizade com benefícios. Bem, vamos lá. E temos, por último, né, essa prática do polinamoro. O que seria o polinamoro? Seria um namoro com vários parceiros, ou seja, existiria aqui uma relação íntima liberal entre todos os parceiros envolvidos. Bom, os indivíduos poliamoristas realmente acreditam piamente que é possível amor romântico haver e acontecer entre eles e entre todos os seus envolvidos e poder ser estendido a mais pessoas. E essas aproximações amorosas dessa prática se dão partindo desse conceito. Para eles, o sexo não é o único pilar da relação, antes que nós pensemos que realmente o sexo é o que se evidencia, se sobressai dessa questão. E muito menos a exclusividade sexual é adotada como norma. E sim, o que as pessoas poliamoristas defendem é um amor sem fronteira, que não se limita à monogamia, ou à monogamia serial, como geralmente a gente pensa. Assim que eu tenho um parceiro e a minha relação não é traduzida em satisfação ou durabilidade, eu venho a eleger um novo parceiro, uma nova parceira amorosos. Bom, podemos ver então que esse tema nos provoca e nos levanta algumas indagações, como por exemplo, será que é possível amarmos e mantermos um relacionamento amoroso com várias pessoas simultaneamente? O que se daria isso? Como se daria essa questão? Quais são as implicações dos adeptos ao poliamor que eles se deparam? O que os levaram essas pessoas a deixar a monogamia tal qual a conhecemos, puramente abandoná-la e deixá-la de lado para seguir os preceitos poliamoristas. Então, será que esse poliamor, essa relação que a gente chama, né, de amor sem limites, e os limites impostos pela monogamia, será uma relação mais feliz do que essa monogâmica que nós conhecemos? Como que os profissionais, nós, por exemplo, psicólogos, pessoas que lidam com essa questão afetiva e todos os dias a gente pode, sendo amigos, sendo psicólogos, sendo profissionais e agentes da saúde, podemos nos deparar com essa questão? O que leva, né, o que a gente levaria para essas pessoas uma mensagem? Como que a gente entenderia, talvez sem julgamento, sem restrições, essa forma de amor? Ou seja, como que nós, profissionais da área da psicologia e demais profissionais que temos contato com essas pessoas vivendo nesses regimes falados anteriormente no outro slide, podemos agir diante de tal fenômeno e quando nos depararmos com os poliamoristas? Então, o poliamor, como podemos entender até agora, atualiza-se como uma prática dissonante para a questão da monogamia, além de colocar em xeque esses valores e essa ditadura do amor exclusivo. Então, vamos tomar essas perguntas que eu fiz anteriormente como ponto de partida para nossa realidade poliamorosa ser melhor conhecida por nós. Bom, eu vou apresentar para vocês algumas considerações científicas sobre essa questão do poliamor. Tá? Muitas coisas que a gente vê por aí é especulação, mas realmente essas considerações são feitas de vários autores. Aqueles que se interessarem nesse assunto poderão escrever para mim, para Thiago de Almeida, com THI, @thiagodealmeida.com.br, para pegar mais referências e saber um pouquinho melhor desse universo poliamoroso. Vamos lá. Ainda
infelizmente, são escassos estudos na psicologia que tratem da relação poliamorosa. Algumas constatações, que serão citadas daqui a pouquinho para vocês, foram realizados desde os estudos de Knapp, em 1976, outros de Rubin, além dos estudos de Whitnell e Bank, onde os autores chegaram a semelhantes conclusões. Então, quatro são as principais considerações que esses autores levantam a respeito do universo poliamoroso, como a gente pode ler aqui. Primeiro, pessoas poliamorosas não são neuróticas, problemáticas, imaturas, emocionalmente ou sexualmente desajustadas. Vejam, o segundo item. Constatou-se que casais com casamentos abertos na Holanda tiveram níveis em termos de satisfação conjugal e de autoestima e de neuroticismo semelhantes em relação à amostra padrão com o casamento aos moldes monogâmicos tradicionais. Ou seja, pouco variou ser poliamorista ou ser um adepto à monogamia heteronormativa, tal como a gente conhece, que realmente alguns padrões de qualidade de vida e de satisfação para os parceiros foram considerados equivalentes. Bom, um terceiro estudo mostrou que não existem diferenças nos ajustes, tanto para as questões de felicidade e de bem-estar, para casais monogâmicos e poliamorosos. O importante, geralmente que esses estudos destacam, é estar inserido em um relacionamento amoroso, qualquer que ele seja. Tá? Não houve também diferença significativa referente à estabilidade conjugal de casais exclusivos e amorosos. Olha que interessante. Então, essas considerações, pessoal, o que mostram para a gente? Acabam colocando a relação poliamorosa muito próxima dos níveis de satisfação de qualidade de vida comparados aos da monogamia. Mesmo não existindo exclusividade, então, entre os parceiros, vamos ver que o modo de se relacionar e a saúde mental dos envolvidos não são prejudicadas ou afetadas negativamente. Bem, agora vamos mostrar alguns prós e contras da relação poliamorosa, começando pelos prós. Vamos ver o que as pessoas, principalmente os adeptos ao poliamor, vão alegar para sustentar e defender a sua posição e a sua vivência enquanto poliamoristas. Bem, no estudo conduzido por alguns autores, foram detectados algumas concepções de homens e mulheres que vivem uma relação poliamorosa e algumas questões foram bastante evidentes. Os pesquisados, eles sempre colocam a relação poliamorosa como uma evolução na maneira de amar. Para eles, essa relação se sobressai à monogamia por ser menos proibitiva, por ter menos ciúme, por ter menos competição, por ter menos controle, por ter menos posse, tal como eu mostro aqui na setinha, olha só. Bem, o que quer dizer isso? Não tendo essas características, as relações poliamorosas, pelo menos de acordo com os poliamoristas, segundo os pesquisados, essas seriam ou poderiam ser consideradas mais saudáveis e propensas ao sucesso em termos de satisfação e de durabilidade da mesma. Entre os adeptos, claro, alguns tipos de comportamento desses estavam presentes, mas não que eles fossem impeditivos de continuar seguindo a relação poliamorista, mas seriam até resquícios da relação monogâmica ou sequelas da monogamia, da qual eles migraram da monogamia para a questão poliamorista e realmente algumas sequelas ficaram. Bom, segundo esses poliamoristas, com o passar dos anos também ocorre uma melhora nos níveis de comunicação e na expressão sentimental das pessoas, devido à necessidade de negociação e de acordos que os parceiros sempre estão sendo submetidos. Ou seja, o poliamor atualiza-se a cada momento o desejo de eu quero ou não ficar com essa pessoa e por que eu quero ou não ficar com essa pessoa. Então é necessário negociar a forma com a qual se dará a relação, discutir os possíveis pontos negativos da relação e como se dará essa dinâmica. E honestidade, como a gente pode imaginar, é extremamente pregada.
o universo poliamorista sempre coloca a sua opção antes de qualquer tipo de mentira, tipo de enganação, tipo de querer passar a perna no outro. Bom, a opção poliamorista, então, é uma opção não de querer enganar o outro e nem de ser enganado. Relaciona-se apenas com o nível de aceitação e de práticas que são de comum acordo, que são, de uma forma ou de outra, tramitadas socialmente. Os poliamoristas aceitam não terem a exclusividade sexual e emocional e, ao mesmo tempo, não se reconhecem também como amando apenas uma pessoa. Bom, as relações poliamorosas, elas são marcadas muito por uma liberdade maior para a manifestação do amor. Por que isso, gente? Não tendo que necessariamente os investimentos amorosos de exclusividade afetivo-sexual, tendo como direção, tendo como canal uma única relação, os poliamoristas podem ser movidos pelo seu sentimento amoroso, investindo seus recursos em várias relações, tais como eles se sentem bem e à vontade. As mulheres também, elas passam a ter uma liberdade maior, considerada no universo monogâmico, vamos dizer assim, o preço que se paga por ser poliamorista. Homens e mulheres terão os caminhos a decidir, os caminhos a escolher, as melhores opções a serem feitas por ele e por elas. Bom, o que a gente pode perceber também? Mesmo em relação a... Não existe, então, essa questão da infidelidade poliamorista, a menos que se desfaça-se ou não se olhe para os termos da concordância desses parceiros. Os poliamoristas mostram que nesse universo, por exemplo, as mulheres não seriam tão escravizadas como na monogamia, elas não seriam tão desvalorizadas como nesse regime heteronormativo, né? Que nós muitas vezes convivemos e aceitamos tão naturalmente sem repensarmos essas possibilidades. Bom, as relações íntimas com várias pessoas seriam também algo que se soma na vida dos poliamoristas. E o que quer dizer isso? Os discursos dos poliamoristas remontam a um melhor crescimento pessoal, a uma melhor ascese, a uma melhor evolução enquanto pessoas. Ao se ter contato com o maior número de pessoas distintas, o poliamorista acaba por construir estratégias emocionais e comportamentais para lidar com os indivíduos, tendo que reciclar sua maneira de se comportar para incluir os outros amores, exigindo uma certa plasticidade comportamental. Além de tudo, né, repensar essa questão dos preconceitos e da visão do outro, de conservar sempre o benefício da dúvida, sabendo, será que eu estou fazendo certo? Será que a pessoa que eu estou tendo uma relação custo-benefício satisfatória para mim, para o meu parceiro? E passa-se a reinventar e recriar-se constantemente. Então, eles podem até se sentir nessa prática de conhecer vários parceiros com maior autoestima, se sentirem mais aceitos e serem vistos e desejados sexualmente por vários parceiros e parceiras, levando realmente uma consequente melhora no seu autoconceito, ou seja, na forma que ele pensa acerca de si mesmo, na sua autoimagem, na forma como ele se vê e no seu amor próprio. Bom, no universo monogâmico, é possível existir um desejo de se manter relações íntimas simultâneas, não é mesmo, pessoal? Então, por exemplo, as próprias práticas de swing e a própria traição mostram em prática tal perspectiva. A divergência entre essa questão de swing, essa questão de traição, é que no universo monogâmico essas características soam como uma falta de personalidade, uma falta de caráter, e esses comportamentos não são socialmente aceitos, que pode vir a ocasionar, inclusive, sentimentos de culpa nos seus adeptos, que podem se negar a sentirem tais desejos. Além disso, podem criar rupturas quando descobertos. Então, a pessoa vive escondendo, escamoteando essas suas intenções quando está querendo fazer e, principalmente, quando já fez, aí realmente tenta tapar, aliás, jogar o tapete em cima da poeira. Bom, esconder a poeira para debaixo do tapete. A exploração sexual é também muito maior no universo poliamoroso. Por que seria isso? Tá? Vamos pensar, né,
que os poliamoristas sempre estão colocando o vínculo afetivo à frente do comportamento sexual. Mas também existe uma possibilidade para uma maior exploração das fantasias, dos desejos, que, ainda bem para eles, né, pelo universo poliamorista, não são passados por crivos de censura, então a relação sexual pode ser interpretada de forma lúdica e totalmente aceita. Bem, vemos também que várias necessidades psicológicas dos indivíduos poliamoristas, elas são sanadas na própria relação. As carências das pessoas poliamoristas se curam no decorrer do encaminhamento dessa pessoa dentro do próprio universo poliamorista. Não existe o compromisso de satisfazer o parceiro em todos os aspectos, já que o mesmo poderá buscar tal elemento em outras pessoas. Olha que interessante. Ninguém é obrigado a fazer o outro feliz e o outro não é também obrigado a me fazer feliz. Isso é uma chave para o sucesso das relações poliamoristas. Então, o crescimento da afetividade pelo outro, ou mesmo o próprio crescimento intelectual em uma perspectiva poliamorista, é aumentado devido a essas novas interações. Conhecer novas pessoas ventila novas possibilidades, aumenta o meu conhecimento de um universo que talvez eu desconhecesse. Então, essa liberdade é maior para essa expressão do self, do eu, de quem eu sou verdadeiramente. Bom, vamos lá. Então, a gente também pode considerar que nas relações poliamoristas ou poliamorosas possa existir um sentimento até de uma maior colaboração entre as famílias. De que forma? Morando várias pessoas debaixo de um mesmo teto e sendo essas pessoas vivendo uma só relação amorosa, o custo de vida pode ser diminuído. Essa sinergia vai acontecer reduzindo gastos. E ao considerar que essa colaboração financeira para a manutenção de um lar. Olha que interessante. Daqui a pouco eu vou mostrar um trecho de um videozinho que vai mostrar mais ou menos isso para vocês. Tá? Ao viver com essa dinâmica alternativa de relacionamento, os poliamoristas têm uma experimentação maior e uma maior profundidade nas suas relações interpessoais. Ao estarem abertos sempre a novas experiências, não existiria uma preocupação e um medo de um possível enamoramento, de uma possível traição por pares outros. Pessoas monogâmicas, às vezes, elas colocam realmente alguns limites de contato. Para algumas religiões ou para algumas pessoas, por favor, não converse com pessoas do sexo oposto, não interaja muito na presença do outro, para não haver o que eles chamam, né, de tentações, um desejo de até fazer uma exploração de umas fantasias que aparecem na cabeça, porventura. Então, as pessoas monogâmicas, elas colocam algumas interdições, principalmente nas pessoas heterossexuais com contato entre o sexo oposto, já que para elas não deve existir um desejo sexual e muito menos qualquer tipo de sentimento amoroso destinado a uma pessoa que seja diferente de mim, diferente de quem de fato deveria se investir um relacionamento, uma preocupação, e esses recursos teriam que ser destinados a mim, de tempo, atenção. Isso já não existe no poliamor. Os poliamoristas consideram essa dinâmica afetiva como uma evolução e o mundo deveria adotar tal prática. E a monogamia, segundo eles, estaria sendo ultrapassada e determinada por um simples molde de meras imposições sociais. Então, o que a gente vê? O poliamorista está aí livre para amar e ser amado, sendo fiel aos sentimentos de lealdade às pessoas. Isso é um dos pilares grandes do universo poliamorista. Agora eu vou mostrar um videozinho para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, que foi produzido e está disponível inteirinho lá no YouTube. Recomendo que vocês vejam ele inteirinho, tá bom?
Para todos os que quiserem assistir a continuação desse interessante vídeo, por favor, entrem no canal de José Agripino ou digitem lá no YouTube, lá na barrinha de navegação, Poliamor e continuem assistindo o vídeo. Bem, mas nem tudo são flores, nem tudo são Existem também os contras em relação aos pontos que, pelo menos, as pessoas apontam nas pesquisas e os poliamoristas levantam, que seriam contrários à própria vivência do poliamor. Então, engana-se aquele que possui a errônea ideia que as relações poliamorosas só apresentam realmente seus aspectos positivos. Os poliamoristas colocam que os problemas recorrentes, na maioria das vezes, são de fundamentação monogâmica. Por exemplo, resquícios de sentimentos presentes na monogamia, eles permaneceriam criando problemas para as relações poliamorosas. Então, o que se torna imprescindível é que os indivíduos que queiram caminhar pelo campo poliamorista larguem realmente essa visão de mundo conquistada da própria monogamia. Um dos problemas mais comuns e pertinentes ao universo poliamoroso realmente é a questão da falta de controle e a presença do ciúme. Então, existe uma falsa ideia de que a relação poliamorosa é desprovida de ciúme e que os seus adeptos conseguiriam ter um maior controle sobre esse sentimento. O ciúme, pessoal, assim como para as relações monogâmicas, são grandes dificuldades a serem superadas em relações amorosas poliamoristas. Então, dentro de uma relação, por exemplo, triangular, onde um parceiro começa a dar mais afeto ou investir mais em um dos membros, o outro parceiro que aparentemente foi deixado de lado pode, movido por ciúmes, instalar um conflito e um desassossego que poderia ser evitado. E se considerarmos que estudos apontam que em algum momento da vida, em maior ou menor grau, sentiremos ciúme, a relação poliamorosa, poliamorista, também sofrerá com essa questão, com esse fenômeno. Bom, então, pode ocorrer de as pessoas se aventurarem no universo poliamoroso para ter, por exemplo, ganhos secundários. O que seria isso? Podem querer ter vários parceiros e fingir até gostar de todos só para se relacionar com uma das pessoas, por exemplo, uma pessoa que ela ache mais atraente, e não levar a sério as ideias e as ideologias poliamoristas. E os poliamoristas rechaçam tal atitude, sendo necessário realmente o discernimento do que você quer para a sua vida e diferenciando poliamoristas verdadeiros dos falsos. Então acontece que também muitas pessoas se apaixonam por indivíduos que sejam adeptos ao poliamor e acreditando que um dia tais pessoas poderiam voltar, trazer elas, reciclar essa ideia do poliamor para a monogamia. Só que o que acontece? Porque ela aceita essa não exclusividade no início no relacionamento, mas depois ela vai ficando mais apegada, mais ciumenta, mais pegajosa, querendo realmente elaborar essa questão da exclusividade. Então, com o passar do tempo, elas podem perceber que elas não vão ser exclusivas nunca uns para os outros. Isso pode entrar em confronto com o parceiro, podendo dar danos psicológicos consideráveis, além de, como eu falei, problemas de baixa autoestima, problemas que a pessoa vai repensar o quanto ela é ou não importante, uma coisa não tendo nada a ver com a outra. E é nesse momento que vemos a necessidade do compromisso ético ao entrar em tais relações e o conhecimento dessa realidade psicológica de um poliamorista, anteriormente mesmo ao investimento de você participar de uma relação dentro de um círculo poliamorista. E os poliamoristas também vão conviver com alguns tipos de medos e de situações, como por exemplo, o medo do abandono vai ser um aspecto também presente para as pessoas poliamoristas, por que não? Até porque ele vive com essa incerteza se o outro vai estar no dia dele, já que eles não têm algum compromisso firmado, além muitas vezes da própria palavra, e eles são muito vítimas de preconceitos sociais, porque as pessoas, como eu falei anteriormente, mas conceituam essa dinâmica liberal do poliamor como uma espécie de uma promiscuidade. E aí o que acontece? Essa
vivência sem roteiros pré-definidos, faz o poliamor ser esse amor sem fronteiras. E o poliamorista, vivendo nessa incerteza e nessa pressão social, às vezes vai ter estresses produzidos pelo seu próprio ambiente. Isso daí vai alterar, às vezes, o conceito que ele mesmo tem acerca de si mesmo e a sua autovaloração. Então, muitos poliamoristas, eles têm essa ideia de serem inadequados socialmente. Eles vivem numa sociedade conservadora, então, mantendo uma dinâmica alternativa como a que eles mantêm, eles às vezes ficam um pouco tensos e aflitos diante desse conflito que se instaura. É nesse momento que muitas pessoas como nós, profissionais, podemos atuar, mostrando que se trata de apenas mais uma dinâmica afetiva e é importante conhecer e produzir conhecimento até científico sobre esse assunto, tendo em vista que os poliamoristas podem ser alvos de preconceitos taxados de antiético, promíscuos e outras denominações pejorativas. Então, estaria a nossa sociedade pronta para abarcar o poliamor? Os poliamoristas estão sujeitos a todos os tipos de preconceitos, não apenas por viverem, digamos assim, uma dinâmica alternativa para esses ditames que parecem tão naturais aos monogâmicos. Bem, pessoal, então, como consideração final, aqui eu gostaria de deixar claro que, mudando o slide, a relação poliamorosa, ela mostra uma expressão a mais no amor entre os seres humanos. Ou seja, como o amor pode assumir múltiplas formas e como seria importante dar vazão a tais sentimentos. O que a gente pode ver é que pessoas podem ser felizes monogâmicas e serem felizes monogamicamente, do mesmo jeito que elas podem ser felizes poligamicamente ou monogamicamente. Não será essa conjugação de poli ou mono que vai fazer uma pessoa ser mais ou menos feliz, mas sim a satisfação afetivo-emocional que vai ser vivida com o parceiro ou com os parceiros na interação do seu sentimento. Deixo aqui alguns trabalhos meus, né? O meu site, para quem quiser maiores informações a respeito desse tema ou de outros temas que eu produzo, tá? Então, para maiores informações, por favor, acessem www.thiagodealmeida.com.br. Deixo alguns livros e sugestões de livros, como os meus livros mais recentemente lançados, Arte da Paquera, com Daniel Madeira, Amor, Ciúme e Infidelidade, com a autora Graziella Vani. Também tem o Sexualidade, Cinema e Deficiência, com o professor doutor lá da USP, Francisco Assunção. Um outro livro que eu escrevi sozinho, que está esgotado, Ciúme e suas consequências para os relacionamentos amorosos. E um novo livro aí, que está por vir, com o Daniel Madeira, chamado Enigmas do Amor, que está para ser lançado e ser distribuído, o seu PDF, de forma gratuita a todos que acessarem o meu site. E eu gostaria de deixar como presente para vocês o meu livro Relacionamentos Amorosos, o Antes, o Durante e o Depois, que vai ter o seu download gratuito. É só entrar lá no meu site, localizar essa capa, esse livro. O livro chama Relacionamentos Amorosos, o Antes, o Durante e o Depois, e vocês vão poder fazer o download de forma gratuita, aí para vocês lerem no seu tablet, no seu iPhone, no seu celular, ou no seu computador ou notebook, tá bom? Desde já eu agradeço a todos pela atenção recebida e desejo ao amor sempre. Muito obrigado.